boa noite a todos e a todas. Boa É um noite, prazer estarmos juntos. Boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Essa é a reunião pública da Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. E hoje temos um casal convidado especial. Aliás, bota especial nisso, né? Edmilson e Clarissa, diretamente de Michigan, nos Estados Unidos. Diretamente de lá, está bem pertinho do Canadá, é só pegar um barco e atravessar o lago Michigan, não é isso? Exatamente. Mesmo que nos meses de inverno dá para caminhar a pé em cima do lago. É isso mesmo. Olha, muito obrigado pela presença querida desse casal que vieram trazer para nós a mensagem da noite. Eles são ligados à Instituição Espírita Nosso Lar, de São Francisco, Califórnia, acertei dessa vez. Da outra vez falei errado o nome da cidade, mas é Califórnia. O estado é São Francisco, a cidade. Né? E estão em tarefa profissional, mas, com certeza, os bons espíritos irão inspirá-los a formar um grupo lá na cidade onde eles estão. Eu não sei nem falar o nome, o Rapid não sei o quê, né? Na cidade. Rapids. Grand Rapids. Rapids. É um nome estranho mesmo. É um nome estranho. Rapids. Deve ser alguma coisa que é grande e é rápida, né? Tem a ver, é por causa de um rio. Por causa do rio que passa aqui na cidade, um rio bem comprido. Então é isso. Então é isso. Muito bem. Olha, muito obrigado. Faltando um minuto. Nós agradecemos muito a participação de todos. É um momento muito importante da exposição doutrinária. O casal terá 50 minutos para falar. Logo em seguida, eu irei fazer a visualização terapêutica e a irradiação. Então, nós agradecemos muito a presença dos companheiros de outras casas, que estão conosco também, de outros estados, nesse momento tão importante da nossa tarefa. E lembramos também que amanhã às 15 horas teremos o nosso momento de oração, que é todo dia às 15 horas, desde março do ano passado. 19 horas, vamos dar início aos trabalhos com a leitura da página e a prece. A página é do livro Majlu Chico Xavier, é o Médium Batuíra Espírito, se intitula Nas Tarefas da Alma. Em todos os assuntos espirituais, temos corações que funcionam para os nossos, a maneira do refúgio para o viajor e da fonte para o sedento. Esperamos, desse modo, que as forças dos seaeiros do bem prossigam inalteradas. Os problemas humanos, em si, vão caminhando com a divina proteção para o clima de pacificação a que aspiramos. Ofereçamos nossas mãos ao trabalho e Jesus nos sustentará. Vamos à prece de abertura. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos imensamente a oportunidade a nós confiada nessa noite de bebermos da fonte de água pura do teu evangelho, dos conhecimentos da tua doutrina espírita, que nos libertam da ignorância e do não saber. Abençoa os nossos irmãos, Edmilson e Clarissa, que farão uso da palavra, que eles possam ser abençoados pela tua misericórdia. E ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, Edmilson e Clarissa, os dois farão uso da palavra, e passo para eles agora, de imediato, agradecendo desde já a oportunidade de tê-los conosco. Muito obrigado e desejamos a todos um excelente trabalho. Muito obrigado. Está com vocês a palavra. Excelente, Hélio. Boa noite a todos. Que a paz do nosso grandioso Mestre Jesus esteja a nortear os nossos pensamentos e sentimentos numa noite especial,
quando resolvemos, por inspiração do Divino Mestre, pensar em um tema que fosse peculiar a todos, que a todos atingisse. Pensamos nas almas aflitas, pensamos nas aflições do mundo, logo visualizamos que o amor se constitui como uma mola propulsora para o nosso progresso, ao mesmo tempo, como elemento de cura para nossas almas. Lembrei de um relato muito interessante de um jovem famoso em sua profissão, que tem o nome de Alok. DJ Alok. DJ Alok. Os jovens devem conhecer. Os jovens conhecem muito esse jovem, que aos 24 anos, ele já tinha uma fortuna com a sua profissão, com o seu talento, bastante avançada. Conseguiu chegar ao cume da sua profissão aos 24 anos, uma renda com dinheiro, com fama, com sucesso. Aos 24 anos, quando muitos de nós estão saindo da faculdade para começar a sua vida laboral, sua vida profissional, este jovem ele já estava num patamar financeiro significativo, conhecido no Brasil e no mundo todo. Só que, um detalhe importante, apesar de toda essa referência externa financeira, o jovem portava de uma falta dentro do seu coração, que hoje é caracterizada como uma pandemia mundial, que é a depressão. A depressão que encarcera as almas, a depressão que traz angústia para os seres, a depressão que faz com que o indivíduo sinta sempre a necessidade de ter algo maior para satisfazer as suas necessidades. Esse jovem não acreditava em Deus, ou a ideia de Deus para si estava em conflito. Foi quando, então, ele procurava interagir, fazer com que a sua vida tivesse uma utilidade mais interessante, senão a profissão. Que estava um questionamento existencial. E né? que portava, como Clarissa bem lembrou, de um questionamento existencial, que estava trazendo angústia, sofrimento psíquico. O que nós vamos entender que Freud vai falar, que de quando em vez a humanidade é visitada por uma dor que a todos toma, são as neuroses. Que ele escreveu um ensaio que se chama O Mal-Estar na Cultura, o Mal-Estar na Sociedade. Em que tempos em tempo todos nós passamos por algo que é peculiar a todo mundo. Esse jovem, então, buscando atender e preencher a angústia, buscando aplacar um pouco dessa dor que estava atormentando o seu ser, foram fazer para o convite de um jovem trabalhador espírita que faz um trabalho da África, o André Moreira. Ele acompanhou esse grupo e lá chegando, para a surpresa, e que é aí que Deus fala em linhas certas, ele se deparou com uma senhora que estava há alguns dias sem comer. Uma miserável, em Moçambique, mais precisamente. E essa senhora era cega dos 2 olhos. E ela estava ali pedindo, suplicando a Deus que houvesse alguma alma boa para aplacar a sua fome. Eis que ele, então, fala para um jovem que acompanhava esta senhora. Fala com ela, se existisse Deus, Deus não
teria deixado entrar nessa situação tão lastimável? Deus não existe? E essa senhora, então, continua a orar, acreditando que a oração, a fé que ela portava, iria aplacar, atender a sua necessidade. Foi então que ela continuou a orar. Para ele, ali foi um momento de descoberta, de identificação. Ele ali identificou o divino naquela criatura miserável, porque ele ali resumiu que o miserável era ele. Porque, apesar da fome e da dor que campeava a vida desse indivíduo, dessa senhora, ela continuava a acreditar em Deus, que Deus iria ajudá-la, que a fé dela iria transpor as dificuldades. Eis que, naquele momento, é o momento do deslumbre, da descoberta, o momento em que nós nos deparamos com as situações mais inusitadas da vida e descobrimos, e identificamos, e preenchemos a falta que existe em nós, que é a falta de amor, a falta daquele sentimento que temos que debulhar e encontrar e fazer com que a nossa vida tenha um significado. Ele descobriu o significado, a falta que caracterizava a sua dor, ali, na miséria, naquele indivíduo que passou para ele a informação que o miserável era ele, porque ele não portava fé. Eis, então, que a partir daquele momento, houve, então, o que nós chamamos de vislumbre, de acontecimento, que a todos nós, de quando vez, somos acometidos. O que aconteceu com Paulo, ao se deparar com Jesus, ao cair do cavalo, e que, ao se deparar com Maria de Madalena, quando, ao encontro de Jesus, que a respeita como ser humano não invisível, mas o indivíduo portador do amor, divino amor de Deus. Então, esse jovem passou ali a entender que o trabalho que ele deveria fazer era um trabalho de promoção humana, porque preencheu o vácuo, o vazio que caracterizava a sua vida. É a lei de amor. Portanto, todos nós, nesse exato momento, entendemos que Deus, nesse momento, propõe as oportunidades para que nós possamos desenvolver talentos e preencher nossas faltas através do amor. Bom, então, dado esse exemplo prático, né, de como todos nós somos chamados em algum momento da nossa vida para o amor, né? Eu acho que é uma reflexão muito importante. Cada um de nós, de uma forma, né? A gente ouve muito na casa espírita falar, agora me recordo, algumas pessoas dizem que vieram pela dor e outros que vieram pelo amor, né? Mas, na verdade, todos nós, em diversos momentos da nossa vida, vamos nos deparar com a dor e com o amor. E ambos são convites para a nossa caminhada para Deus. Para alguns, vai ser como esse rapaz, né? Como o Edmilson comentou, um vazio existencial, que hoje em dia é muito comum entre todas as idades, entre os jovens, entre as pessoas mais velhas, porque nos sentimos muitas vezes vazios na vida, vazios de afeto, vazios de valores, né? Uma sociedade que não nos passa muitas vezes outros valores, senão os valores materiais. Mas esse vazio vem com um chamado, às vezes através de uma depressão, de um conflito emocional, como foi o caso desse rapaz, que nessa entrevista que ele dá ao André Trigueiro, quando nós assistimos esse relato, que muito nos impactou, e ele fala uma coisa emblemática. Ele fala assim, nossa, se isso é o sucesso, então eu não sei o que é mais a vida. Eu não sei mais, porque eu tenho tudo que disseram para mim que era sucesso. Mas eu não tenho paz, eu não tenho felicidade, eu me sentia infeliz, né?
E o que faltava para esse rapaz? Na verdade, o que falta para todos nós, né? O amor. Porque, em verdade, a espiritualidade vai nos dizer que o amor é o alimento das nossas almas. E por isso nós consideramos esse tema muito relevante, porque é a finalidade da nossa vida, é amar, né? Foi para isso que Deus nos criou. E Joana de Ângeles nos diz que a raiz de todas as dores psicológicas e todas as demais dores está na ausência do amor. Então, aonde nós sofremos é porque há uma falta de amor de alguma forma na nossa alma que gerou aquele conflito, seja nessa vida, seja em outra vida, né? Então, porque nós, de alguma forma, ainda não aprendemos a plenitude de amar, mas sem condenação, porque estamos aqui para isso, para aprender, e por isso que trazemos o tema também, porque sabemos que primeiro temos que estudar para conhecer, nos instruir, né? E depois praticar, exercitar esse sentimento sublime. E esse sentimento sublime, como a Clarissa muito bem pontuou, ele está permeando, ele permeia as nossas vidas. E que muitas das vezes nós, por mais que nos escondemos, por mais que evitemos, nós somos às vezes carregados, porque a lei de amor é a lei da vida. Muitas das vezes nós, pelas nossas incúrias, pelas nossas indecisões, as nossas opções não muito lúcidas, traçamos caminhos diferenciados. Mas a lei divina é a lei de amor. O nosso destino é alcançar a plenitude. Há uma destinação para todos nós. Há um objetivo da vida. A vida não está perdida, como muitas das vezes ouvimos de pessoas, em função das agruras, em função das maldades, em função das guerras, em função de preconceitos. Mas a vida está aí. E a lei divina, muitas das vezes, nos coloca no lugar onde nós devemos estar para desenvolvermos essa grande trajetória e caminho para encontrar a perfeição, para encontrar a plenitude, para encontrar a nossa razão de viver. Me lembro também da postura da nossa grande Madre Teresa de Calcutá, que estava no seu claustro, está ali guardada naquela riqueza da sua segmento religioso, certa feita, andando pela rua de Calcutá, protegida, olha para uma senhora que estava ali numa situação deplorável, com seu filho, e ela olha consternada para aquela situação entristecedora. E olhando os olhos daquela criatura, ela disse que viu Jesus. Jesus clamando para ela a necessidade de amar, de cuidar, de se relacionar. Foi a sua primeira experiência com amor efetivo e verdadeiro. A partir dali, nunca mais parou. De ajudar aos familiares, aos aflitos da triste e miserável Calcutá. Eu me recordo também que a gente está falando de muitos casos, mas é o que vai vindo, né, para a gente dizer. Porque, às vezes, a gente pensa muito assim nos grandes exemplos que são os que nos inspiram, né? Sem dúvida. Como Madre Teresa, Chico Xavier, tantos baluartes, né, que são nossos mestres, de alguma forma, nossas referências. Mas existem também casos que são assim do nosso cotidiano, né? E que nos inspiram de certa forma. Eu me recordo agora daquela senhora que você comentou outro dia, que foi uma pessoa que descobriu o amor através da maternidade, né? Que foi uma pessoa que aparentemente estava perdida para a vida, com problemas de alcoolismo, enfim,
diversas dificuldades pessoais, e nada, né? Até os parentes achavam que era um caso perdido. Esse caso é perdido, não tem jeito, a gente não consegue, entendeu? Nem milagre aqui vai transformar essa criatura, já nos resignamos, né? Só quer saber da boa vida, da bagunça, né? E eis que Deus tem um jeito para tudo, e essa senhora, né, quando jovem, ela então engravida. E quando aquela criança nasce, eis que a vida dela se modifica por completo, né? Ela de repente cai em si e toma uma decisão pela sua mudança real, por abandonar aqueles hábitos, aquele estilo de vida, e foi uma escolha própria dela, né? E aquilo realmente foi verdadeiro, foi uma pessoa que, claro, não vamos falar do salto quântico, né? Mas foi uma pessoa que abandonou tudo aquilo e passou a dedicar toda a sua vida por essa criatura que Deus lhe enviou. Então, para cada um de nós, né, a gente vai ter esses encontros, esses chamados do amor. E a esse respeito, por que o amor ele é tão importante? O amor, nós conversávamos ontem sobre isso, né? O amor é uma lei divina, né? E está registrado nos evangelhos que o amor é o maior mandamento. Então, não só o amor ele é uma necessidade para as nossas vidas, como é também uma lei de Deus. Amar é uma lei. Então, naquela passagem emblemática em que perguntaram a Jesus qual o maior mandamento da lei, e Jesus, que é o nosso exemplo, o nosso modelo, ele responde que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a alma e de todo o espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, a gente até estava assim, conversando ontem, que a gente falou assim, nossa, às vezes para a gente é quase que mais fácil a gente aprender uma lei da física, uma lei que rege a matéria, né? A lei da gravidade, as leis que, enfim, que regem a saúde, o funcionamento do corpo, mas compreender para nós que existe uma lei, que é a lei do amor, regendo todo o universo, toda a vida, e que essa é a maior lei divina. Então, como é importante para nós, né, estudar, refletir e praticar esse mandamento. Muito bem. Olhando a abóbora celeste, a gente se vê e se compara como uma poeira nesse universo infindo. Emmanuel, retratando e dando uma visão mais aquilatada deste amor, ele nos diz: surge sublime no equilíbrio dos mundos erguido a glória da imensidade. Quando nas flores anônimas esquecidas do campo, olha que uma visão poética que Emmanuel ele traduz que o amor equilibra o universo. Está em toda parte, em todas as coisas. E observando a Clarissa, como sempre, tem uma sensibilidade muito grande para as flores, para a natureza, né? À toa que escolheu a área científica para atuar. Ela fala que ela experimenta diariamente o divino em sua vida, olhando não só as células dos seus experimentos no seu laboratório, mas também no laboratório divino da natureza. Observa todo dia, olhando os jardins. Não vai para o laboratório sem antes contemplar uma flor, na sua beleza, na sua textura, na sua qualidade, na sua quase que insignificância bela. Basta a gente procurar, né,
que cada um de nós vai encontrar essa presença do amor no nosso dia a dia, nas mínimas e pequenas coisas. E ela fala, né? quem criou essa beleza, essa harmonia de uma flor suave, simples, frágil, mas que ali tem beleza. E aí ela vive a experiência do divino todo dia. Então é fácil, em dado momento, a gente sair de um estado, muitas vezes, depressivo, muitas vezes aflitivo, preocupado, quando nós meditamos, olhando, respirando, pautando a nossa conduta, desenvolvendo atitudes de amor. Como não poderia deixar de ser, nós lemos, há muito tempo atrás, um poema, um texto que é do nosso Khalil Gibran, que muito nos alegra nos seus textos, em função da profundidade ao qual ele trata vários assuntos. Ele tratou de um assunto muito pertinente ao tema de hoje, que é o amor. Diz assim o nosso grande Khalil Gibran: pois Almitra pediu ao profeta, fala-nos do amor. Isso está, só para mencionar, né, está no livro O Profeta. Está no livro O Profeta, muito bem. De Khalil Gibran. E ele levantou a cabeça, olhou em cima do povo, uma grande tranquilidade caiu em cima dele. E com uma voz grande disse: quando o amor o chamar, sigam, ainda que as suas maneiras sejam duras e íngremes. E quando as asas dele o abraçar, renda-se a ele, embora a espada escondida dentro de suas penas possam aferir. E quando ele falar, acredite nele, ainda que a voz dele possa despedaçar os seus sonhos, como o vento frio do norte devasta o jardim florido, porque além de coroar, ele também o crucifica. Para além do seu crescimento, ele existe para a sua podação. Mesmo quando ele subir à sua altura para acariciar seus ramos mais macios que entremece o sol, também ele o desceria as suas raízes e agitá-lo-ão, aderidas à terra, como polidas do milho, recolhais para si mesmo, o debulha para fazê-lo despido, o peneira para liberá-lo as suas cascas. Ao Noé até que fique branco a moer, até que fique branco e puro, e o amassa até que seja moldável. Pois ele o cozinha em seu forno sagrado para você tornar pão sagrado, para a sagrada festa de Deus. Tudo isso o amor vai fazer para você, só para você. Saber que todos os segredos do seu coração, e para que neste conhecimento você chegue a ser um fragmento do coração da vida. Mas, se com medo você só procura a paz e o prazer do amor, é melhor que você cubra a sua nudez e saia do caminho do amor, para ficar no mundo sem estações, onde riria, mas não todas as suas risadas, e choraria, mas todas as suas lágrimas. O amor só dá-se a si mesmo e pega nada mais do que a si mesmo. O amor não possui e não pode ser possuído, porque o amor basta a si mesmo. Clarissa. É até difícil comentar essa beleza, né? Porque ele estava divinamente inspirado e possivelmente sentindo o amor no coração, mas é tão bonito porque fala sobre o amor e sobre a dor, né? E que o amor, na sua plenitude, me faz lembrar de Jesus, quando ouço esse poema, quando fala que o amor, ele mói, né? O amor verdadeiro irá nos chamar para sermos moídos, para nos tornarmos um pão, né?
que alimenta, mas que existe ali um processo de dor, de entrega, de sofrimento, de sacrifício. Que quando o amor é pleno, é real, ele doa de si, sem se importar mais com a dor, né? E é algo que realmente nos toca muito, porque é um caminho onde nós estamos matriculados aí na escola da vida, para aos poucos a gente ir caminhando, né, e trilhando. Começa ali na experiência, às vezes, de quem tem filhos, né, dos pais que aprendem a sacrificar-se, a renunciar, a dar de si, do que tem, do que não tem, né, para aquela criança. Às vezes no casamento, né? A renúncia no papel de esposo, de esposa. Um dia, daqui a muito tempo, a gente vai estar nesse patamar, né, de já poder também fazer mais e dar mais, como essas grandes almas, alguns que mencionamos, como os espíritos superiores, que já estão realmente vivenciando essa plenitude, doando de si para muitos. E esse processo de doar é um processo tão interessante que a gente vê isso na célula, no corpo, no indivíduo. Observando essa manifestação do amor nos mínimos e pequenos detalhes, no próprio processo da gestação e no próprio processo do parto. No parto, para a mulher, suportar as cólicas, as contrações, você sabe que é muito difícil, que a mulher sabe disso. Por isso que as mulheres são as mulheres, porque suportam dor em função do amor. Não fosse o amor, com certeza, muitos iriam abdicar seus filhos. É verdade. Porque existe no processo do próprio apartejamento uma série de componentes internos que a mulher libera, hormônio, para suportar aquele momento. Aquela dor passa a ter um relativo prazer ou força, ou para suportar aquele momento. Ela libera ocitocina, que é chamado hormônio da felicidade, do amor, e que ela fica inundada com uma energia do prazer, que ao colocar aquela criança em seu peito, ela tem uma plena felicidade de estar cumprindo o papel da criação, de estar trazendo ao mundo um ser. É o amor. E constante e permanentemente nós estamos criando esse neurotransmissor. Neurotransmissores que é capaz de nortear nossa vida, seja a serotonina, a dopamina, a própria ocitocina, que são criações, possibilidades que nós podemos criar constante e permanentemente ao olhar alguém, ao se dedicar a uma tarefa. Me lembro da Dora Marlene, uma senhora, há 30 anos atrás, 35 anos atrás, Mário Barbosa, um grande espírita, um indivíduo que trouxe muitas contribuições para o movimento da assistência social espírita, que ele colocava como promoção humana, que a função do serviço social espírita seria a promoção humana, promover o indivíduo, para que ele saia daquele estado de invisibilidade, de ser invisível, para tornar-se invisível, onde capacita, onde ajuda, ampara. E ele nos trouxe um caso muito interessante da Dora Marlene, que era uma senhora muito bem acalmada financeiramente, e que havia perdido, e havia entrado em luto. Seu marido desencarnou. E ela morou na Vila Solto, no espaço mais caro do Brasil, quiçá do mundo. Portava de uma depressão que nada, remédio, psiquiatra, nada. E os companheiros do grupo, se não me engano, Joana de Ângeles, que faz um trabalho, ainda realiza trabalho de assistência social, da Rocinha, a convidara para participar desse trabalho. Eis, então, que ela falou, não, eu posso doar, eu posso fazer as coisas, mas o que eu posso fazer lá, né?
Então, com muito curso, com muito incentivo dos companheiros, ela foi, né, fazer o trabalho de assistência social na Rocinha, que era apenas descascar batata. O trabalho para tirar ela da depressão. Ela falou, mas descascar batata, eu posso pagar alguém para descascar as batatas. Né? Me diga quantas pessoas precisam para descascar essa batata para fazer a sopa. Né? Ou os retalhos para fazer as colchas. Né? E que ela prontamente iria ajudar. Foi que ela chegando lá, vendo aquela situação deplorável, os invisíveis da sociedade. E ela começou, então, a descascar a batata. E descascando a batata, ela falou que cada gesto, cada ato, era um ato de amor. Ela sentia que a dor da depressão, da tristeza, da melancolia, da apatia, da não vontade de viver, estava ali sendo diluída aos poucos, com cada gesto que ela fazia. Ela viu que o amor que estava resplandecendo em sua vida era a lei de amor. Era Deus falando para ela que o amor cura depressão. O amor cura as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas mágoas, os nossos lutos. Quantas pessoas, quando têm o seu luto, elas ficam na fase da negação, quando não a fase da revolta, da violência, e fica ali se deparando com aquele processo da dor, da raiva, e não sai daquilo. E aquilo faz com que o indivíduo fique marfanhando e engessando a sua vida. Esse com o amor, ele apresenta em nossas vidas para solucionar as nossas questões mais íntimas, mais pessoais. Quantos e quantos problemas podem ser curados? Por isso que Gandhi fala, se o homem se predispuser a amar com toda intensidade, conseguirá aliviar ódio de milhões. Eis, então, essa possibilidade que a Clarissa fala, se refere, de que o amor é uma mola propulsora para o nosso progresso, para nos ajudar ao alcance da nossa plenitude. Uhum. Bom, mas a esse respeito, né, nós estamos falando assim, sobre a plenitude do amor, né? Mas o amor, ele tem uma história, né? Ele tem um processo de evolução. Então, Joana de Ângeles, o espírito, em psicografia por Divaldo Pereira Franco, no livro Amor, Imbatível Amor, ela vai falar sobre essa transformação desse sentimento sublime nas nossas almas. Então, ela fala que o amor, ele começa de forma embrionária no nosso ser, ainda nos estágios primários da evolução, e ela diz de forma muito poética que ali o amor despontava naqueles hominídeos, já nos homens das cavernas, os nossos ancestrais primitivos, e que foi esse amor que impulsiona o ser humano a saída da caverna, ao seu processo de melhoria, de busca, a conquista de terras, de florestas, depois levando a civilização ao processo de construção das cidades, e que é esse amor que vai impulsionando a nossa evolução espiritual, né? Então, isso é muito bonito, como que o amor, ele vai nos conduzindo para Deus. Nós trouxemos aqui um caso, né, muito simples e que inspira assim, muita ternura, justamente dessa manifestação afetiva ainda nos nossos irmãozinhos menores, nos animais. Então, nós vimos aqui no Instagram, um tempo atrás, essa história de um chimpanzé que, pobrezinho, ele estava muito doentinho, já no seu leito de morte, e então veio aquela pessoa que havia cuidado dele por toda a vida
e veio visitá-lo. E a manifestação do animal de reconhecimento, dando até um abraço, né, naquele ser humano, mostrando ali quase que uma manifestação humana de afeto, né? Então, assim, e como que isso que João nos fala, realmente, para quem tem aí os seus pets, os seus bichinhos, está retratado que começa de uma forma instintiva, né, em nós, e aquilo vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai se agigantando no ser humano. E no Evangelho segundo o Espiritismo, a esse respeito, a espiritualidade nos afirma que na nossa origem, no nosso início evolutivo, temos apenas instintos, depois sensações. Porém, quando nos instruímos e depuramos, passamos a ter sentimentos, né, já no estado hominal. E que o ponto, o auge do sentimento é o amor. Um sol interior que condensa e reúne todas as aspirações e todas as revelações sobre humanas. Então, como que Deus, na sua sabedoria, né, vai iniciando esse amor de uma forma ali pequena, embrionária, nas criaturas, e vai desenvolvendo em nós até chegar nessa potência que nós observamos nas grandes almas, nos espíritos evoluídos. De onde vem o amor, Clarissa? Bom, é a pergunta que não quer calar, né? Porque nós dizemos que o amor, ele é até difícil de definir, é um sentimento, né? Mas a gente só entende realmente o que é o amor quando a gente sente. Mas, afinal, realmente, de onde vem o amor? O amor é um reflexo de Deus, né? Segundo Emmanuel, no livro que nós gostamos muito, Pensamento e Vida, lá no capítulo 30, Emmanuel vai falar sobre o amor. E ele fala que o amor puro é um reflexo do Criador em todas as criaturas. Até por isso que a gente pegou essa imagem, que ela é bem assim, uma tentativa de ilustrar para nós mentalmente isso que Emmanuel está falando, aonde nós estaremos assim, a nossa mente, a nossa alma, quase que na condição de um lago, né, que é capaz de refletir essa manifestação divina, assim como esse lago está refletindo ali a luz do sol, né? Então, que o amor, ele vem de Deus, né? E se manifesta em nós quando nós estamos em sintonia com Deus. E lá no Evangelho, em João, vai dizer que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso. Né? Interessante, Clarissa. Ainda no Leôncio, minha casa-mãe, minha casa-máter, em que eu participei durante alguns anos, eu me lembro que, certa feita, que foi muito interessante, muito impactante para mim, Palhano, em fazendo uma palestra, ele sentia, assim, percebia uma tristeza que norteava o coração e a mente de algumas criaturas que ali estavam buscando o apanágio, buscando uma solução para os seus problemas, um alívio para os seus problemas. E ele fala, olha, gente, eu vou falar uma coisa muito interessante para vocês. Às vezes, nós acreditamos na ideia de que Deus esqueceu da gente, porque às vezes somos tomados por uma dor, às vezes a aflição, o sofrimento chega de uma forma tão agressiva que abala nossas estruturas, mexe com a nossa estrutura, nosso desenho familiar, nosso desenho profissional, e nos angustia. Isso é natural, é a vida, é lei da vida. Sofrimento, dores, dificuldades são situações e consequências que nós acarretamos para nossas vidas. E ele fala uma coisa muito simples, muito objetiva, que para mim impactou muito. Ele falou assim, muitas das vezes
Nós pensamos que Deus se afasta da gente, mas somos nós que psiquicamente, emocionalmente, nos afastamos de Deus. Porque achamos que diante da dor, a dor ali está tirando a nossa paciência, nosso equilíbrio. Na verdade, muitas das vezes a dor está ali para nos conclamar a renovação, a transformação, ao mergulho dentro de si mesmo, para ver as causas das nossas dores, da nossa dificuldade, e fazer aquela leitura de que nós podemos depreender daquela circunstância, com a linguagem, com a mensagem que aquela circunstância, que aquela dor, que aquela vicissitude está trazendo para nós. Isso que é interessante. Por isso que é muito importante a gente raciocinar, meditar, sempre quando somos visitados pela dor, porque a mensagem, muitas das vezes, do amor vem através de uma circunstância até mesmo contraditória, que me fez lembrar, mais uma vez, e aí a Clarissa pode contar isso melhor do que eu, do jovem que estava condenado à prisão perpétua. Por favor. Sim. É uma história muito interessante, que está naquele documentário chamado Human, é um documentário de 2015, bastante peculiar, né, para quem ainda não teve a oportunidade de assistir, e ele fala sobre nós, seres humanos, né? Então, uma série de entrevistas com vários temas, aonde são feitas perguntas às pessoas em torno daqueles temas, e se pede que as pessoas falem o que elas acham daquilo, e conte sobre a sua vida, quais as vivências que elas têm. E um desses temas foi justamente o amor. E há um caso muito tocante, muito emblemático, que para mim, particularmente, foi o caso mais impactante de todo o documentário, que é o caso de um rapaz americano, e esse rapaz, ele é um presidiário, está condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos, e ele foi condenado em função de um crime hediondo, onde ele tirou a vida de uma mãe e uma criança, uma filha. E esse rapaz, ele começa relatando sobre a vida dele, fala que foi uma criança que sofreu muitos maus tratos na sua infância por parte do seu padrasto, que era um homem muito ignorante, e o padrasto dava surras homéricas naquela criança, e ele relata que ele dizia que aquilo era por amor. Então, esse jovem, ele diz que ele cresce com um conflito emocional, que a psicologia, né, explica muito bem. Ele cresce com uma disfunção cognitiva, psicológica, aonde para ele amor era sinônimo de sofrimento, de maus tratos, de agressão. Por mais absurdo que possa parecer, sabe-se que na psicologia isso de fato acontece, principalmente, né, por conta de, na primeira infância, quando a criança recebe uma educação, enfim, que leva a esse tipo de circunstâncias dolorosas. Então ele cresce como um rapaz muito violento, muito revoltado, até que, cometendo uma série de crimes, ele vem a se tornar então um homicida e vai parar na prisão. Porém, o que é interessante nessa história é que, ainda como criminoso, ele diz que ele só veio a descobrir o que é o amor no pior dos lugares, na cadeia. Porque uma senhora que vem visitá-lo, chamada Agnes, que era a mãe dessa moça que ele assassinou e a avó da menina. Então, nesse momento, ele chora, né, durante o relato, e ele, muito emocionado, ele diz, ela que tinha todo o direito de me odiar, ela me amou. Então, as lágrimas escorrem da sua face e ele diz, foi aí que eu entendi
e ela me ensinou o que de fato é o amor, né? Então, às vezes, a vida, ela tem desses caminhos que parecem tortuosos nas nossas encarnações. Às vezes, nós precisamos chegar no fundo do poço, por uma situação de muita dor, de muita dificuldade, porque aí a gente, de repente, recebe esse convite, né? Pode ser o exemplo de alguém, de uma criatura, como foi essa senhora, que deve ser uma alma muito nobre, para conseguir tamanho gesto de perdão, e de tantas outras formas, às vezes uma enfermidade difícil, dolorosa, mas que vai trazer para nós aquele despertamento e aquela busca, aquele anseio pelo Pai, pelo amor de Deus na nossa vida. Né? Então, é bom esse ponto para frente. Tá. 2 minutos. Vou adiantar aqui um pouquinho, porque a gente falou bastante, né? Acho que pode daqui, né? Porque fala, aqui a gente está falando do amor como uma falta, né? Justamente isso, que o amor ele é tão importante para a alma que Joana de Ângeles ela vai nos falar que ele vem a ausência do amor, ela está na causalidade de todos os distúrbios psicológicos, né, de todas as dores psíquicas, porque o ser humano vive em função do amor. Olha só que coisa forte, né? Ou se desorganiza em razão da sua carência. E esse conceito de falta, a Joana vai pegar da psicologia, nos colocando que essa falta, ou seja, o indivíduo ele vai buscar aquilo para preencher. E a razão do seu viver, de uma forma ou de outra, está nessa completude que é o amor. Então, essa falta, né, esse conceito interessante, psicológico, que é o que caracteriza essa pulsão de vida. É a pulsão que eu estou buscando constante, permanentemente preencher para atentar, para atender essa função, para a busca disso, ou seja, preencher a minha vida através do amor. E a esse respeito, né, Joana também vai acrescentar que justamente aquilo que nós falávamos do caso daquele jovem, do Didier Locke, por exemplo, né, uma insatisfação, às vezes uma angústia, um vazio existencial, uma depressão, cada um vai vir de uma forma, né? A gente não pode fazer uma generalização, mas que essa insatisfação que existe em cada um de nós, porque nós estamos sempre buscando algo a mais na nossa vida, né? Então ela diz que isso tem um lado positivo, porque é a síndrome do nascimento de novos anseios que vão nos conduzir à plenitude. Então essa falta do amor, essa falta de amar, né? Porque nós também estamos assim numa infância psicológica, todos nós na Terra, pelo nosso nível evolutivo, estamos em uma condição muito egóica de querer ser amados, né? Então isso vem como uma falta para nós, mas que na verdade o que vai nos preencher mais do que ser amado é a gente começar a fazer o movimento de amar. Isso. Né? E encerrando, nós não podemos deixar de colocar, de pensar para as nossas reflexões na culminância desse nosso encontro, visualizar a figura do Mestre Jesus. A figura do Mestre Jesus no mar da Galileia dos milagres, da Galileia onde ali muitos restituíram a paz, a felicidade, porque encontrou na figura do Mestre o amor. O amor que para Paulo, segundo Coríntios, ele relata, que é o amor que constrange. O amor de Jesus constrange. O amor de Jesus que nos conclama, que nos chama a fazer uma redenção,
para fazer esse reencontro, a abandonar o mundo material, o mundo das paixões, o mundo da escravização, como diz Spinoza, o mundo da escravidão humana, para o mundo do amor, da alegria. Por isso que Jesus, por isso que nós, na doutrina espírita, encontramos Jesus como modelo e guia para nós. Que possamos, então, basear a nossa vida através do amor, terapia, da terapia do alto amor, para fazer com que esse sol de Jesus, da vida, possa preencher as nossas dores, as nossas dificuldades, fazendo com que nós busquemos, através da interiorização, do encontrar os nossos valores para a nossa vida efetiva e verdadeira, ao qual nós somos conclamados, praticando momentos de amor e de alto amor, desenvolvendo a autoanálise, desenvolvendo a oração como conúbio com Deus, como maneira de você lidar com todas as situações e buscar a vigilância, a ação no bem, porque quando nós buscamos fazer o bem, quando nós estamos no trabalho do bem, o amor norteia e cura nossas almas. Que assim seja. Muita paz a todos. Nós agradecemos imensamente ao casal Edmilson e Clarissa pela doce exposição da noite. E convidamos a todos agora para nos acompanhar na visualização terapêutica e na irradiação. Vamos então agora imaginar que estamos adentrando a Câmara de Passes e somos recebidos pela querida benfeitora Irmã Rosa, benfeitora que nos auxilia, que nos socorre, e ela diz em nossos ouvidos: tudo passa, só o amor fica. Ela nos indica o local a sentarmos. Os passistas nos recebem com muito carinho. A benfeitora Irmã Rosa faz uma prece ao médico Jesus, rogando por todos nós, pedindo saúde física, mental e espiritual, pedindo alegria de viver, bom ânimo para a luta. Os passistas iniciam seu trabalho e os fluidos afetios de um remédio visitam as nossas células, medicando-as. E somos aquinhoados com a misericórdia de Deus. Nos é oferecida a água magnetizada. E agora juntos vamos à irradiação. Senhor Jesus, imploramos em favor daqueles cujos nomes estão nos cadernos e nas pastas das reuniões mediúnicas da tua casa de Batuíra. Imploramos em favor desses que estão em nosso pensamento, criaturas que imploram socorro e ajuda. Suplicamos em favor de todo o planeta que sofre as dores da transformação, da transição planetária. E tudo isso, Senhor Jesus, nós te suplicamos em nome do Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, a libertar-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos imensamente, mais uma vez, ao casal Edmilson e Clarissa, a disposição em se doar-se ao trabalho conosco, e convidamos a todos para estarmos juntos amanhã, às 15 horas, no momento de oração. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe com muita saúde, com muita paz. Muito obrigado, fiquem todos com Deus.